Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô super alegre e trouxe até uma coisa diferente para vocês, para mostrar o meu ânimo de alegria. Ó, toda vez que eu mostrar isso aqui, significa a minha alegria. Porque é como se fosse uma máscara que me protege para poder rir se eu rir pro outro. E hoje nós vamos estudar a Carta aos Filipenses. Eu sei que é um nome meio diferente, mas eu vou explicar para você de uma forma rápida e fácil quem são os filipenses. Quem nasce em Guaba é iguabense. Quem nasce em Cabo Frio é cabofriense. E quem nasce na cidade de Filipos é filipense. Muito bem. Então, a carta é dirigida aos filipenses, todo o povo da cidade de Filipo. E quem escreveu essa carta pela milésima vez? Tio Paulo. Tio Paulo começa essa carta como? Tá igualzinho a quase todas as cartas dele, falando graça e paz. É isso aí. Mas e aí ele está escrevendo da onde? Do mesmo lugar que a maior parte das cartas dele. Preso, na prisão, ó. Encarcerado lá. E aí quando ele ficava encarcerado, dava um bloquinho lá para ele escrever. Ele ia escrevendo a carta, lembrando das pessoas e escrevendo as cartas. Mas essa carta ele escreve. E aí eu fico pensando assim, como é que os amigos dele de Filipenses ficavam se sentindo? Como é que eles se sentiram quando a carta chegou para eles, quando a carta chegou para o destinatário? Eu tenho certeza que eles ficaram, ó, alegres de receber a carta, porque eu também fico alegre toda vez que eu venho gravar um vídeo para vocês, porque significa que eu estou lembrando que eu me importo com vocês. Mas aí eu queria começar a gente falar de Filipenses, falar como é que Paulo conheceu esse pessoal lá de Filipos, da cidade de Filipos, que eram os filipenses. E essa história está lá no livro de Atos, no capítulo 16. Ele, nas viagens missionárias de Paulo, especificamente na segunda viagem missionária de Paulo, ele saiu por aí com um amigo dele chamado Silas. E aí eles chegaram na cidade de Filipos, exatamente, muito bem, tá sabendo tudo você. Isso aí. E estão lá conversando, evangelizando, contando as coisas para as pessoas, falando o que Jesus tinha feito por eles, contando o plano bíblico, contando lá desde Gênesis, a sequência, tudo bonitinho. E aí tinha uma moça que ficava lá perto deles todo dia, perturbando. A pessoa ficava bem assim, falando assim, ela era uma adivinha. Adivinha naquele tempo, e até hoje, né? Aquele pessoal que adivinha o que vai acontecer. Ela era tipo assim, ela falava, amanhã vai chover. E chovia. Ela falava assim, amanhã tá na hora de colher as batatas. E tava na hora de colher as batatas. Só que ela era uma escrava. Tinha um dono que mandava nela. E tinha que pagar para poder ter a adivinhação dela. Quase sempre ela acertava. E aí os donos dela tinham lucro com ela, ó, bufunfa. Dinheiro, ganhavam dinheiro com ela, então ela era escrava. E essa moça escrava, quando ela via Paulo e Silas lá na rua, ela ficava o tempo todo perturbando. Como é que ela falava bem assim? Ela falava assim, eles aí estão anunciando o evangelho da salvação, o caminho da salvação. Esses dois aí, Paulo e Silas, são servos de Deus Altíssimo. E aí foi um dia, 2 dias, 3 dias, várias vezes, essa mulher falando, perturbando eles querendo evangelizar, querendo conversar com as pessoas, querendo contar do plano bíblico para as pessoas, e a mulher lá, eles são servos do Deus Altíssimo, eles são, sabe, eles têm o caminho da salvação, eles têm o plano da salvação, perturbando a vida deles, né? Aí um belo dia Paulo cansou, Paulo encheu, cansou, falou, não aguento mais não. Não aguento mais, com essa adivinha aí, de novo essa adivinha, vai ficar, não quero não aguento mais não. E aí Paulo falou bem assim, ó, em nome de Jesus Cristo, espírito da adivinhação, sai dessa moça. Você pode imaginar o que aconteceu? O espírito mal saiu da moça. Eu tenho certeza que no mesmo momento ela ficou, ó, alegre, porque não tinha mais um espírito mal dentro dela, não tinha mais um demônio dentro dela, porque Deus é que tem o controle de todas as coisas, então ele sabe tudo que aconteceu, que acontece e o que vai acontecer. Não tem essa coisa de adivinhação com Deus, isso é coisa do inimigo, que ele bota às vezes esses poderes assim nas pessoas, para poder mexer com todo mundo, para poder tirar todo mundo do eixo. Eu tenho certeza que essa mulher, essa moça, essa adivinha, essa ex-adivinha, ela ficou muito alegre quando ela deixou de ser adivinha, porque ela não estava mais sob o domínio do espírito mal.
Mas aí tinha um problema, né? Porque ela era uma ex-adivinha que era escrava. E aí acontecia um problema muito sério. Porque os donos dela queriam dinheiro. Eles ganhavam dinheiro com ela. E agora ela errava tudo. Falava assim: amanhã vai chover. E ela falava: não. E caía mó temporal. Amanhã é o dia de colher batata. Ela falava: é. E chegava lá, não tinha batata, tinha acontecido, dava um tornado. Ela começou a errar tudo, dava tudo errado. Aí os donos viram que ela não dava mais lucro e foram reclamar, e foram descobrir que Paulo e Silas tinham orado por ela e tinham expulsado o demônio dela. Aí esses donos dela fizeram uma agitação na cidade, chamaram os juízes, chamaram os guardas, falavam que eles estavam bagunçando tudo na cidade. Tadinho, eles só estavam evangelizando, né? Eles até oraram por ela. E o que que aconteceu? Causaram um tumulto tão grande que foi aquilo que vocês já devem conhecer. Paulo e Silas apanharam, bateram nele de varas, prenderam ele os dois pelos pés dentro da prisão. Eles ficaram presos, isso mesmo. Aí eu tenho certeza que você conhece esse pedaço que fala mais ou menos assim, que quando deu meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando hinos de louvor a Deus. Eles estavam, ó, alegres, mesmo na prisão, mesmo no momento que parecia muito difícil, eles estavam adorando a Deus. E adorar a Deus é uma coisa que deixa a gente alegre. Ora, porque a gente é parceiro, a gente está se relacionando com Deus. Tem coisa melhor, tem coisa melhor. Eu fico até arrepiado. Até arrepiou aqui, por aqui, subiu. Aí eles estavam orando. E lá na prisão, tinha uma pessoa que tomava conta deles. Era o carcereiro. O carcereiro tinha uma ordem para não deixar acontecer nada com eles. E estava lá, cada vez chegando mais tarde, e Paulo e Silas só cantando, só orando, só adorando a Deus, todo mundo numa maior alegria. E o carcereiro, quando viu que estava só, eles não estavam fazendo nada demais, foi tirar um soninho. Só que quando chegou por volta da meia-noite, e eu tenho certeza que você conhece isso aí, por volta da meia-noite, um grande terremoto chegou no lugar. Parece barulho de vômito, mas era o terremoto, na verdade, tá? Aí o terremoto chegou, e aí, quando o terremoto chega, as coisas todas quebraram. A cadeia toda ficou quebrada ao meio. Eles podiam até fugir se eles quisessem. As luzes, as velas que tinha na época se apagaram, porque caiu tudo no chão, desmoronou, foi uma bagunça total. E o carcereiro, no meio daquela escuridão, falou: ih, caramba, e agora? Todos eles fugiram, o que vou fazer da minha vida? O carcereiro não era português não, mas finge que é, né? Aí o carcereiro já pegou a espada e falou: vou me matar, eu tô ferrado. Se eu não me matar, o pessoal que manda aqui, os magistrados, os juízes, o pessoal da guarda, meu chefe vai me matar, então eu vou direto. Aí Paulo, na mesma hora, falou: epa, carcereiro, pare aí, pare, carcereiro, não faça isso, todos nós estamos aqui. E estava lá Paulo, Silas, todos aqueles presos estavam lá. E aí o carcereiro falou e perguntou: vocês têm alguma coisa diferente, porque vocês estavam presos, e mesmo presos vocês estavam, ó, alegres no Senhor, adorando a Deus. Eu quero saber, vocês já falaram, eu queria saber da onde vem essa alegria. Então, Paulo e Silas contaram para eles, falaram tudo para eles do Evangelho. O carcereiro ficou tão empolgado que o carcereiro levou eles para casa deles. Eles contaram tudo de novo para a família do carcereiro. E o carcereiro, a família toda do carcereiro, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E toda aquela família se alegrou naquele momento. E aí, a Bíblia ainda conta que o carcereiro e a família dele cuidaram das feridas de Paulo e de Silas, deram comida para eles e fizeram uma refeição juntos. E depois que eles fizeram toda essa refeição juntos, eles foram batizados. Porque Paulo e Silas viram que naqueles presos tinha algo diferente, tinha uma alegria que não emana da gente, emana dos céus. E aí foi a vez de Paulo e Silas ficarem alegres, porque viram que salvação chegou naquela casa.
Vocês entenderam então por que, a epístola, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria? Porque Paulo já começou essa carta dizendo que ele fica muito contente só de orar pelos filipenses, ele já está alegre. Quando a gente ora pelo outro, é um motivo de alegria, porque Deus vai derramar bênçãos sobre a vida de outra pessoa. Deus vai se movimentar pela vida de outra pessoa. Paulo está sempre satisfeito porque ele tem amigos, porque ele tem cooperadores, pessoas que estão cooperando na pregação da Boa Nova. Eu, por exemplo, eu tenho a tia Carla que me ajuda, eu ajudo a tia Carla, minha tia Carla me ajuda, a tia Adriana, são todos cooperadores na obra para vocês poderem estar tendo essas aulas aí. E aí, Paulo, mesmo preso, ele continua dizendo que ele está alegre, porque ele está preso, ele está contribuindo para a expansão, para o crescimento do Evangelho. Lá na carta aos Filipenses, Paulo fala bem claro que se ele não tivesse sido preso, a guarda toda dos romanos, que era a guarda de elite dos chamavam pretorianos, ela não ia nem conhecer o Evangelho, porque cada vez Paulo ficava preso num lugar diferente. E cada vez que ele ficava preso num lugar diferente, ele podia falar do Evangelho para um guarda diferente. E imagina só quanta gente Paulo não pôde evangelizar, porque essas pessoas não tinham rádio naquela época, não tinha televisão, não tinha pastor, então elas não iam no templo para poder ouvir de Jesus, e Paulo pôde falar de todas elas. Essa era a alegria de Paulo, quando ele podia fazer parte dos planos de Deus em se envolver com toda a obra. E aí Paulo termina a carta dele dizendo assim, alegrem-se no Senhor. E Paulo fala da sua própria vida. Ele fala, Paulo, eu era fariseu, eu era benquisto na sociedade, eu era bem sucedido, eu tinha um monte de dinheiro, eu controlava vários soldados aqui no exército, eu era até um perseguidor de cristãos, e eu perdi isso tudo, eu larguei isso tudo para conhecer Jesus Cristo, e por conta disso, a vida toda que eu tinha era tudo lixo. Hoje eu vejo que tudo era lixo. Eu era menos do que um excremento. Mas eu ainda preciso ser encontrado por Cristo para eu poder morrer e ressuscitar com Ele. E Paulo vai segue a carta aos Filipenses, termina falando que a vida cristã é como se fosse uma corrida, onde Paulo, segue correndo, mas correndo alegre, sorrindo, buscando o prêmio celestial que é Jesus Cristo. E aí você pode, para a gente finalizar mesmo, você pode estar perguntando, como é que a gente consegue essa alegria? Essa alegria. Porque tem dia que o brinquedo da gente quebra, tem dia que o pai da gente briga com a gente, tem gente que a gente faz coisa errada, chega atrasado para a aula, tem dia que a gente se enrola, aí a gente fica mais para baixo, mais enrolado, né? Isso é normal, tem dia que a gente tira a nota baixa, tem dia que a comida não tá gostosa de casa, né? Tem dia acontece. Aí você acha que você vai perder a alegria por causa disso, que tá aí no mundo, essas coisas externas todas? Não. A gente já falou disso, pessoal. A gente já falou do livro de Gálatas, lá no capítulo 5, que a alegria é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo entra no nosso coração, faz morada e a alegria vem habitar em cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, como foi o momento de Paulo e Silas na prisão, presos pelo pé. E todas as coisas que estão aqui na terra, que nem essa comida, nota baixa, a gente se enrolar, brigar com alguém, tudo isso perde a importância, porque nossa alegria está no Senhor, não está aqui nessa terra, não. Então não importa se você é iguabense, se você é filipense, cabofriense, o que importa, o recado final dessa carta é: alegrem-se no Senhor, porque Ele procurou cada um de vocês e convidou o coração de cada um de vocês para fazer morada. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.